Olá pessoal, eu sou Lena Araújo. No primeiro vídeo que eu fiz eu me apresentei, então peço a vocês, os desejosos, né? Podem dar uma olhadinha lá, se quiserem saber mais alguma coisinha sobre mim. Então, nesse meu segundo vídeo, eu gostaria de falar sobre uma das leis do universo, que é a lei do pensamento, que é muito importante, porque através dos nossos pensamentos nós mudamos a nossa vida. A mente tem uma estatística cientificamente comprovada que a mente, ela tem em bateria de força, é o elemento de maior bateria de força conhecido até hoje. E que o pensamento tem uma velocidade de 930 mil vezes maior do que o som da nossa voz. Então, realmente, o pensamento é poderoso. Eu sempre ouço áudios do Bob Proctor, traduzidos, né? Claro, eu não sei inglês, tem que ser traduzido. Por enquanto, eu não sei. E ele diz que 2% da população pensa, 3% pensa que pensa e 95% não pensa. Porque não é tão simples assim você ter um pensamento elevado, manter elevado, um pensamento bom, um pensamento ótimo, que te leva para cima. Nós estamos acostumados e já está na nossa mente aqueles pensamentos rotineiros, né? Os negativos, de escassez, de pobreza, de dívidas, né? Nossas contas, doença. Então, aquilo, todos os dias a gente pensando a mesma coisa, isso se torna real na nossa vida. Então, o que é necessário fazer? Trocar esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. Vai mudando aos poucos. Pensou na doença? Já lembra que tem que pensar que é saudável, que você precisa ficar saudável. Pensou nos boletos bancários, nas contas que tem que pagar, honrar seus compromissos? Já pensa numa solução e não no problema. Porque se a gente for ficar pensando no negativo, a nossa vida só vai ficar andando para trás, em vez de avançar para frente. Tem um exemplo que todo mundo dá. É igual à terra. Nossa mente funciona igual à terra. O que você plantar vai dar ali. Se você plantar na terra uma erva daninha e uma flor, as duas vão florescer, vão crescer. Tal qual o jardineiro cuida das suas plantas, ele vai retirando todos os dias lá as ervas daninhas para as suas plantas crescerem saudáveis, né? Então, como a gente pode manter esse pensamento bom, apesar da nossa realidade não ser tão legal, não estar tão boa? Então, como manter? Manter sempre, ter observação. Observar no momento que você está com um pensamento assim, negativo, e já, preciso pensar no bom. Você já pensa o bom. No começo, não é simples, mas com a prática, a gente vai conseguindo esse hábito e que se torna automático. Eu já consigo controlar os meus pensamentos num padrão mental de sucesso. O que é o padrão mental de sucesso? Não é ter fama, nada disso. É pensar, manter a minha mente todos os dias, em todos os momentos, naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero, naquilo que me faz bem. Ter uma conta bancária gorda, né? Que é o que todo mundo gostaria e quer, e se persistir consegue. Ter saúde, pensar no bem-estar da minha família, do meu próximo, ter amor e alegria no coração. Esse padrão mental é essencial
para que mude os nossos pensamentos negativos. O negativo é assim, nós não podemos lutar contra ele, mas nós temos um antídoto, que é estar sempre focados no bem. Por exemplo, quando está frio, a gente se agasalha, quem tem ar-condicionado, liga o seu ar-condicionado, a lareira, quem tiver a lareira, e se agasalha, se esquenta, se protege, né? É assim, porque aí o que acontece? O mal evapora, o sentimento negativo desaparece. E só vai ficando aos poucos o pensamento bom, aquele que constrói, o pensamento ótimo. Então nós temos que ter o controle. E eu estava pensando que manter um pensamento bom é tal qual fazer uma reprogramação mental. Porque quando você faz uma reprogramação, e eu estou falando de reprogramação mental, e as pessoas que não sabem o que é, pensam que é algo de cortar a cabeça, não sei o que, essas coisas. Tem medo. Pensa que vai atingir alguma coisa no cérebro. E o cérebro não é a mente. O cérebro é um órgão no nosso corpo e a mente é que controla o nosso cérebro, assim como controla todos os nossos órgãos, a nossa perna, os nossos braços, nossa fala e assim por diante. Quando você está se movimentando, é a mente, não é o cérebro, né? Então, não é fácil manter esse padrão mental. Você deve manter um padrão mental de sucesso com a prática. Todos os dias, aquele padrão mental de sucesso. Uma hora ele se torna um hábito e você faz isso automaticamente. Mesmo a sua realidade não sendo essa, sendo uma realidade não muito legal, mas a sua mente está focada no bom. E assim você vai evoluindo. Agora, muitas pessoas vão me perguntar, Helena, se eu focar e ficar com um padrão mental de sucesso, a minha vida vai mudar, minhas contas vão desaparecer, eu vou liquidar tudo, vai ficar tudo maravilhoso, minha saúde vai ficar plena. Não, não é assim. O pensamento positivo, ele é uma portinha para a sua vida começar a fluir. Aí você vai chegando na imaginação, naquela imaginação legal, e vai para a manifestação. Antes da manifestação, vai mentalização e depois a manifestação das suas coisas, se você for o merecedor. E outra coisa, o pensamento padrão mental de sucesso, ele te traz outras pessoas com esses pensamentos. É tipo uma egrégora, né? O pensamento une os pensamentos. Semelhante atrai semelhante. É assim que funciona. Então, nós devemos focar nisso para que a nossa vida melhore. E esteja sempre bem. Focando. E não é difícil, porque quando se torna um hábito é super fácil. A gente não muda as coisas de um dia para o outro. Às vezes a pessoa ficou 50, 60 anos pensando na mesma coisa, não vai querer que em 1 ano, 2 anos a coisa já se torne, já muda, como se fosse um milagre. Não é assim. Então, depende da gente. E o mais preocupante é que o pensamento negativo, repetitivo, se você continuar pensando assim, isso vai se tornar um sentimento. Aí você se sente incapaz, não consegue, você acha que não consegue, se tornando um sentimento negativo, o teu subconsciente aceita aquilo como normal. E tudo que está impregnado no seu subconsciente, ele é o que acontece na nossa vida. Então, nós não devemos deixar isso se manifestar como sentimento. Nós temos que estar nos cuidando. Não podemos deixar o pensamento controlar a gente. Nós é que temos que controlar o sentimento e os pensamentos. Então, por que Deus nos deu os pensamentos? Para isso. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente poder pensar bom. Mas muitas pessoas não conhecem e não sabiam
Então continuaram pensando assim e a vida não ficou legal. Então a partir de hoje é isso. Pensem positivo, sempre. Tem momentos que você pode cair, mas se caiu, levanta e segue adiante com seu foco no pensamento bom, para você melhorar a sua vida. E é isso que eu queria, minha mensagem de hoje, e eu agradeço. Muito obrigada a todos. E antes de eu encerrar, eu vou pedir para vocês deixar o seu joinha aí para ajudar-me, né? E se inscreva no meu canal e comentem aí os desejosos de comentar. E eu agradeço. E até o próximo vídeo. Ah, um lembrete. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, os links das minhas redes, do grupo Mente Próspera, da fanpage do Instagram, e um link para eliminar sentimentos negativos. É do Fabrício Venâncio. E vocês ouçam o áudio de manhã ao acordar e ao deitar, quando for dormir, porque é nesses momentos que estamos em alfa e o nosso subconsciente pega tudo, né? Para nós. Ele aceita como verdade, porque ele não sabe o que é verdade e o que não é. Ele só sabe o que a gente está pensando ali. Para ele é tudo a mesma coisa. E é a hora que o nosso consciente está indo nanar e o nosso subconsciente está acordado o tempo todo. Então, gente, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu agradeço.